Na aula passada com o professor Joelson, tivemos uma introdução à óptica. A óptica estuda a visão e tudo que está relacionado à luz, seus reflexos, refração, incidência e outros aspectos. Estudamos alguns aspectos do comportamento da luz. No comportamento da luz, vocês verificaram que a luz ela pode se propagar totalmente quando está num corpo transparente, pode se propagar parcialmente, e isso se dá no corpo translúcido, e pode não ultrapassar nenhum corpo. Isso se dá quando é um corpo opaco, que nem eu. E conhecemos os princípios da óptica geométrica. Os princípios da óptica geométrica seriam o quê? A propagação retilínea da luz, que a luz se propaga em linha reta, seria a reversibilidade da luz, quer dizer, o caminho da luz independe do seu sentido. E a independência da luz, aonde a luz se cruzam, não vai haver interferência, a propagação continua a mesma. Uma boa aula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, tudo bem contigo, Chico? Tudo bem, Joelson. Está preparado para essa mais uma aula aí? Tudo bem, dei uma estudadinha aí na aula passada e agora vamos ver o que você vai mandar de novo. Bom, vamos para a solução da dica de estudo da aula passada? Vamos lá. Vamos para o enunciado da dica de estudo? Vamos lá. Foi anunciada a descoberta de um sistema planetário semelhante ao nosso, em torno da estrela Vega, que está situada a 26 anos-luz da Terra. Determine em quilômetros a distância de Vega até a Terra. Bom, vocês viram na aula passada as transformações em segundos, né? Então, um ano, que corresponde a 365 dias, né, que vai corresponder em segundos, multiplicando, né, 31.536.000 segundos. Como são 26 anos-luz, então foi multiplicado 26 vezes a quantidade de segundos em um ano. O total, 819.936.000 segundos em 26 anos, né? Vocês lembram que a velocidade da luz corresponde a 300.000 quilômetros por segundo. Por isso que está a multiplicação, 300.000 vezes 819.936.000, que equivale, né, em notação científica, porque é um número muito grande, né? 2,459808 vezes 10 a 14ª. Pois é, Joelson, olha só, esse número aí não coube na minha calculadora. Como é que era aquele esquema que você tinha indicado na aula passada? Bom, não deu na calculadora, Chico? Não, claro, é muito zero. É muito zero, né? Por que você não fez no papel, então, na mão? Ô, Chico, só porque você ganhou uma calculadora, ficou com preguiça de fazer na mão, Chico? Não. Não, né? Bom, você poderia ter feito o quê, então? Você poderia ter multiplicado somente os algarismos, tirando os zeros, que seria 3 vezes o 819.936, e depois acrescentar todos os zeros multiplicados aqui, tá bom? Beleza. Bom, o tema da nossa aula de hoje é este aqui. Sombra e reflexão da luz. Uma pessoa está parada ao lado de um poste. Então, o ângulo de incidência da luz do Sol sobre os dois é o mesmo. A pessoa tem 1,70 metros de altura e projeta uma sombra de 45 centímetros sobre o solo. O poste projeta uma sombra de 2,25 metros.
Com esses dados, é possível saber a altura do poste sem precisar subir nele. As medidas, então, foram estas, né? O tamanho real da pessoa de 1,70 metros e a sombra da pessoa de 0,45 metros ou 45 centímetros. Bom, vocês notaram que a sombra do poste foi de 2,25 metros. Todas as unidades deverão estar na mesma, né? Então, se você medir em centímetro e outro deu em metro, você terá que transformar tudo em metro ou tudo em centímetro. E vamos calcular, então, a altura do poste real. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisinha para o Chico aqui. Chico, por que será que o poste formou-se uma sombra? Porque ele é um objeto opaco. Isso mesmo, sendo um objeto opaco e dependendo do ângulo de incidência sobre esse objeto, formará sempre uma sombra. Agora, tem momentos que, se vocês observarem, você está andando não tem nem sombra, né, Chico? E quando que acontece isso, quando não tem a sombra? Quando está nublado. Isso mesmo, Chico, mas não só quando está nublado e chovendo, né, Chico? Mas sim quando o ângulo de incidência corresponde a 90 graus sobre o corpo. Aí você vai notar que não tem sombra nenhuma, tá bom? Vamos então para a resolução. A resolução seria usar o mesmo raciocínio da matemática lá de proporção. Então nós temos o tamanho real, né, da pessoa, que é de 1,70, e vamos usar a sombra desta pessoa correspondente na mesma fração. Então, o tamanho real sobre a sombra, que é de 0,45. Como o Sol é o mesmo, não mudou, né? Nem para o poste, nem para a pessoa. Então, a proporção aqui, você vai pegar os mesmos dados na mesma relação. Se você pegou o tamanho real aqui da pessoa, aqui na horizontal será o tamanho real. Se você colocar primeiro a sombra, também terá que colocar a sombra ali no caso do poste. Bom, o tamanho real nós não temos do poste. Nós só temos a sombra, que foi de 2,25 metros. E agora, como está na mesma proporção, é só multiplicar em x. Multiplicando em x, a resposta vai ser, então, vamos lá, 0,45 vezes o número que eu ainda não sei, e 1,70 vezes 2,25. O Chico, me ajuda aí fazendo favor, Chico? Já estou aqui com a minha calculadora. Olha só, dá 3,825. 3,825. Né? E daí, fazendo as divisões aqui, né? O número que está multiplicando passa dividindo, você vai ter o tamanho real do poste sem precisar medi-lo. Então, dependendo do horário, do ângulo de incidência, é muito mais fácil medir a sombra e ter o tamanho real, por exemplo, de um edifício, de um prédio, né? De qualquer corpo. Deu quanto, Chico? 3,825 dividido por 0,45? 8,5. 8,5. Então, aqui está a resposta em metros. Então, o poste tem 8,50, 8,5, como vocês queiram falar, né? 8,5. É grandinho o poste, Chico? Ah, agora eu estou vendo por que você não quis medir o poste. Ele é grandinho mesmo. Por isso que você quis medir a sombra, porque ela era menor, né? Muito bem, a sombra deu apenas só 2,25, né, Chico? Aham. E o poste, 8,5. Bom, vamos ver o processo, como que acontece da câmara escura. Essa câmera escura você mesmo pode fazer aí na sua casa, em sala de aula. Você pode pegar uma caixa de sapato, por exemplo, colocar um corpo luminoso ou iluminado por uma lâmpada, né, por exemplo. E fazer um orifício na frente, onde você vai colocar o teu objeto, um orifício, e atrás da tua caixinha você coloca, por exemplo, uma folha de papel vegetal, ou pode ser também um vidro fosco. Você vai notar o primeiro princípio, né, que nós vimos na aula passada, que foi de propagação retilínea da luz. E essa propagação retilínea da luz vai formar o quê? A imagem que vocês podem notar aqui. Essa imagem que vocês estão notando, o que acontece? Foi colocada uma vela, né? Essa vela está emitindo luz, onde os raios em linha reta formam uma imagem invertida. É o mesmo processo das câmeras fotográficas, que vocês verão nas próximas aulas. Ah, olha só, Joelson. É por isso que ela fica de ponta cabeça, porque a luz propaga em linha reta, né? Muito bem. E só que na câmera fotográfica tem as lentes convergentes, que vamos ver depois. Tá bom, Chico? Beleza.
Bom, como vocês notaram, a imagem invertida, é claro que depende da distância que você vai levar o teu corpo a esse orifício, né? Quanto mais distante ou menos distante, essa imagem você vai notar que vai aumentar ou diminuir. Só que vai formar um triângulo, ou melhor, dois triângulos, como nesse exemplo que vamos fazer no quadro. Mas primeiro vamos ler então o enunciado. Vamos lá. Um objeto luminoso, AB, de 5 centímetros de altura, está a 20 centímetros de distância de uma câmera escura, de profundidade 10 centímetros. Letra A, calcular a altura da imagem formada. E letra B, quanto aumentará a imagem quando o objeto se aproximar 4 centímetros da câmera. Então, nós temos a imagem já invertida. Vamos fazer a primeira questão, então, no quadro? Vamos lá. Vamos lá, Joelson, vamos lá. Vamos ver, então, os números correspondentes aos problemas? Bom, o problema deu do A a B, né, que seria a imagem, o tamanho da imagem, que é 5 centímetros. Aqui está o orifício. Bom, a luz propagou retilinamente em linha reta, né, e formou a imagem invertida. Bom, essa imagem invertida, nós não temos o tamanho. Nós temos só que é de 10 centímetros a distância do orifício, né, que seria a profundidade da câmera escura, né? Podendo ser até uma caixa de sapato, né, se você fizer. Bom, e a imagem até o orifício tem 20 centímetros. Então, nós temos 3 valores e vamos encontrar o quarto valor. Joelson, então é sempre proporcional, né? Isso mesmo, é sempre proporcional, Chico. Beleza. E no segundo item, o que vai acontecer no segundo item? Nós vamos, em vez de afastar a imagem do orifício, nós vamos deslocar para a frente e vai ficar, em vez de 20 centímetros, 16 centímetros. Agora, o corpo aqui iluminado, o tamanho é o mesmo. E a imagem, será que aumentou ou será que diminuiu? Tentem vocês fazerem aí, tá? E já vamos, aqui no quadro, confirmar o nosso raciocínio. Vamos resolver, então? Tomara que vocês tenham acertado. O Chico acho que acertou. Vamos ver, então. É só fazer a proporção. Você tem o tamanho do objeto, né, e a distância que ele está no orifício. Aqui você tem o tamanho da imagem, que você vai calcular, e a distância que ele está do orifício também. Fazendo a proporção, 20 vezes o I, 5 vezes 10, 50, e 50 divididos por 20 é o tamanho da imagem obtida nessa distância do orifício, que é de 2,5 centímetros, né? E na letra B? Na letra B, o mesmo raciocínio, né? Então vai ficar 16i, 10 vezes 5 é 50, e 50... Bom, agora como é difícil calcular isso aqui, pedir ajuda para o Chico. O Chico está com a calculadora, né, Chico? 50 divididos por 16 é igual a 3,125. 3,125 centímetros. Essa é a resposta da letra B. Não, Joelson. Ele pediu a diferença, ele perguntou quanto que aumenta se a gente mudar de posição. Ah, tá. E quanto que aumenta? Ah, então não é a resposta. Bom, a imagem do primeiro deu 2,5, né? E a imagem do segundo, aqui da letra B, 3,125. Então, a diferença de 3,125 da letra B para a letra A vai dar 0,625. 0,625. Ah, então tá certo. Isso mesmo. 0,625 centímetros. Essa é a resposta da diferença. Quanto estava e quanto aumentou quando ele, quando ele pegou o corpo, né, a imagem, e colocou mais próximo do orifício. Tá bom? Acertaram, né? Bom, vamos para o nosso intervalo e já retornaremos.
Voltando do nosso intervalo, agora nós vamos falar sobre a reflexão da luz. O que vem a ser a reflexão da luz, então? É o retorno de um feixe luminoso para o meio do qual é proveniente, ao atingir uma superfície. Vamos ver como é que acontece, então. Então, um feixe de luz incide sobre uma superfície, essa superfície seria regular, e ao incidir nessa superfície, ela será refletida a luz em linha reta e numa única direção, como vocês podem observar aqui. Bom, então eu vou mostrar agora o reflexo do Chico aqui, né, Chico? Chico, olha o seu reflexo, Chico, olha. Ah, então quer dizer que os meus feixes de luz estão atingindo o espelho e estão chegando até a câmera? Isso, estão chegando até a câmera. E tem duas partes que vocês devem saber se é reflexão difusa ou regular. Então, nós vimos o quê? Que os raios luminosos aqui dos refletores atingiram a imagem do Chico, né? O Chico, a imagem dele foi atingida pelo espelho, que retornou para a câmera. Ah, então a luz do refletor bate em mim, que bate no espelho e chega até a câmera. Muito bem, Chico. E vamos ver então o significado da difusão da luz, o que vem a ser. Na difusão da luz, a reflexão difusa, os raios luminosos se espalham em todas as direções. Como assim? Na difusão da luz, Chico, acontece o seguinte, a luz bateu na sua imagem, que refletiu em todas as direções. Significa que em qualquer ponto aqui do estúdio, nós podemos vê-lo. Se não fosse em todas as direções, né, dependeria do local. É diferente então daquele esqueminha que a gente viu na animação. A luz não bate e vai retinha, ela sai para todos os lados. Isso mesmo. Na difusão já regular, o que vem a ser difusão regular? Na reflexão regular, os raios luminosos são refletidos numa única direção, que acontece já o caso do espelho ou nas superfícies polidas. Por exemplo, até num lago, Chico, num lago, né, que não tenha nenhuma onda ali paradinho, também acontece a difusão regular, num único sentido, numa única direção. A reflexão regular, você quer dizer? Isso, na reflexão regular. Tá? Então quer dizer que o espelho faz uma reflexão regular e eu faço uma difusão da luz. Muito bem, Chico, é isso mesmo. Aprendeu já, parabéns. Beleza. Vamos ver então, Chico, uns exercícios onde há uma incidência de um raio luminoso numa superfície regular, no caso, por exemplo, de um espelho. O que vai acontecer? Se o raio incidente é de 45 graus, o raio refletor será também de 45 graus. Num outro problema aqui, se o raio incidente for de 90 graus... Deixa eu tentar esse. Eu acho que vai ser de 90. De 90 mesmo, irá retornar. Muito bem, Chico. E o terceiro caso, aqui é o mesmo, agora de 30 graus, esse raio incidente, e o raio refletor será de 30 graus. O momento da sua atenção. Ó, Chico, bom. Então, o raio incidente que é de 30 graus e o raio refletor será de 30 graus. O detalhe é o seguinte, Chico, está vendo esses pontilhados aqui? Tô. Então, é esse que vai ser o ponto de referência para você calcular o raio incidente e o refletor. Então, no caso posterior, vamos ver o próximo caso aqui, ó. Aqui o ângulo é de 10 graus, como vocês podem observar. Só que foi dado esse 10 graus, mas o pontilhado aqui correspondente, o que falta para 90 graus, são quantos graus, Chico? 80. 80 graus. Então, o raio incidente não seria de 10 graus, seria 80 graus. Na verdade, o que você vai fazer? A tua linguagem, né, tua interpretação, melhor, será correspondente aos pontilhados aqui, ó, tá? O ângulo que vai até o pontilhado. Então, 80 graus é esse, a resposta será também de 80 graus, e não de 10 graus. Porque, às vezes, nos exercícios, eles podem dar o quê? O outro ângulo, né? E não aquele que corresponde ao de incidência. Joelson. No caso da superfície. Fala, Chico. Você falou em ângulo acidente, como é que é? Incidente. Ângulo incidente. Isso. Quer dizer, esse ângulo é quanto falta para chegar lá em cima, para ficar retinho. Isso mesmo. Quanto que falta ali para chegar ali em cima. Gente não pega, então, a medida do espelho até o raio. A gente pega a medida do raio até 90 graus, é isso? Isso mesmo. E o que corresponde aqui, no caso que falta, né, Chico?
Então, no caso, foi dado 10 graus aqui, como sendo uma pegadinha, né? O pessoal fala pegadinha porque daí não estuda, por isso que é pegadinha. Mas não é pegadinha, não. Foi dado 10 graus e você poderá, de repente, no teu raciocínio, falar que o refletor, né, o ângulo de reflexão, é 10 graus. Mas não é, não. É esse ângulo aqui que falta até a linha pontilhada de 90 graus, no caso. Tá bom, Chico? Que daí é 80. Isso, no caso aqui é 80 graus. Uhum. Certo? Beleza. E vamos resolver, então, um exercício no quadro correspondente ao ângulo de incidência, então. O exercício é esse aqui. No esquema a seguir, determine o ângulo de reflexão. Então, o ângulo de reflexão, olha aqui, tem o ângulo, o raio que incidiu, né? Dessa superfície aqui, ó, até o pontilhado, é correspondente a 90 graus. Se é 90 graus, nós podemos armar uma equação do primeiro grau. Nós podemos falar que esse ângulo, que é 2x, mais o x, corresponde a 90 graus. E depois que encontrarmos o x, nós, assim, daremos a resposta, então. Tá bom? Joelson, só uma coisa, o ângulo de reflexão, então, vai ser o x, não vai ser o 2x, né? Muito bem, Chico. Por que é o x? Porque é quanto falta para chegar lá em cima em 90 graus. Isso mesmo, Chico. Então, vamos resolver. Ali nós temos dois ângulos, o 2x e o x. Sabemos que, se juntarmos o 2x com o x, vai dar o ângulo de 90 graus, né? Então, 3x é igual a 90 graus, e aí você já vai ter a resposta do x, que é o ângulo de incidência. No caso aqui, o x é igual a 30 graus. Aham. E sendo o x de 30 graus, podem perguntar assim, professor, mas sempre vai ser o x o valor do ângulo de incidência? Nem sempre. Porque se for ângulos, por exemplo, 3x e 2x, você terá que calcular o x e depois multiplicar pelo número que está do lado do x, tá bom? Agora é só lembrar o quê? Que é o ângulo que falta para 90 graus, que é o de incidência e correspondente o que está refletindo daí também, o de reflexão. E vamos ver agora o quê? A formação das imagens num espelho plano. O que acontece quando se coloca um corpo na frente do espelho plano? Vamos ver então. Formação de imagens. O objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho. Chico, eu vou te pegar outra vez. Opa! Vamos fazer a tua imagem aqui novamente e vamos definir melhor o que vai ser simétricos. Vamos ver. Cadê, Chico? Opa! Aí. O que é simétrico? Então, simétrico significa isso aqui, ó. A distância do Chiquinho bonitinho até o espelho é a mesma distância que corresponde à imagem que vocês estão observando lá no espelho até o espelho. Se eu me afastar aqui do Chico, tchau, Chico, ó, estou me afastando, a distância aqui é claro que vai aumentar e a imagem também irá aumentar, tá bom? Então, isso significa simetria, são simétricos. A imagem vai se distanciar também. Isso, a imagem irá se distanciar ou se aproximar, né? Se você se aproximar, o objeto. No caso, é você, né, Chico? O objeto. Não é objeto, isso é um corpo, né? Bonitinho. Bom, além de ser simétricos, aumentou a tua imagem, Chico? Quando eu cheguei mais perto, sim. Sim, mas a tua imagem correspondente aqui é a mesma que está lá no espelho, lá, né? Se não ficou nem mais gordo, nem mais magro, né? É igual. É igual, isso mesmo. E além disso, nós dizemos que a imagem dele está à direita, certo? Então, quando dizemos que a imagem está à direita, é porque ele tem uma mesma distância aqui, corresponde à imagem. É o prolongamento da imagem do Chico. Então, a imagem do Chico no espelho plano é simétrico, é a mesma imagem, está à direita do espelho, porque tem aqui a distância aqui, né? Né, Chico? Como assim está à direita? Como é que é a história da direita? À direita porque dá para perceber que você não está afastado lá, a tua imagem do espelho? Então, está à direita do espelho a sua imagem, tá? Tá. E também tem o seguinte, a última observação é que é virtual. Sabe o que é virtual, Chico? A imagem virtual? Não. Então, a imagem virtual é essa que está acontecendo aqui, ó. Está quando forma-se a distância, certo? Sempre vai ser uma imagem virtual, que corresponde à direita do espelho.
Isso significa o quê? Depois vocês vão ver espelho côncavo e convexo, vocês vão ver que as imagens nem sempre são virtuais. Né? Nem sempre dá esse aspecto aqui, ó, de distanciamento de imagem para o espelho. Sempre que der esse espaço, o mesmo aqui que corresponde ao objeto, nós falamos que é virtual na física. Quer dizer que às vezes eu posso me olhar no espelho e achar que eu estou mais perto? Isso Dependendo mesmo. de outro espelho, não esse plano, né? Não, esse não. Um outro daí, tá, Chico? Uhum. Tá bom? E vamos resolver então um exercício. Aliás, vamos para as imagens, né? Nós formamos lá no cabeleireiro, Chico. Se não quis participar, né? Não pegou de graça o cabelo, né? Então foi ele que cortou esse teu cabelo, hein? Não, ainda não, mas vai cortar. Eu vou cortar lá. Lá é muito bom. Então vocês vão ver as imagens e um probleminha já, tá bom? Presta atenção, hein? Vamos lá. Olá, vamos calcular a distância do observador ao seu cabeleireiro? Bom, primeiro nós temos que ter o quê? A distância do cabeleireiro até o observador. Nesse caso é de 60 centímetros. Já do observador até o espelho é 90 centímetros. Como as imagens são simétricas, vocês podem calcular, não podem? Vamos fazer o cálculo então. Bom, então vamos pegar os números lá do probleminha do cabeleireiro. Então, o cabeleireiro até o observador, nós temos 60 centímetros, ou 0,60 metros. E do observador até o espelho, a distância é de 90 centímetros, ou 0,90. Bom, como as imagens são simétricas, o que vai acontecer? Hein, Chico, qual que é a distância aqui do espelho até o observador, então? 90 centímetros? Isso. E do observador até o cabeleireiro? 60. Isso mesmo. São os mesmos valores, como são simétricos, isto num espelho plano. Bom, então a pergunta era qual é a distância que o observador visualiza o seu cabeleireiro? Né? No caso aqui, então, essa distância de 60 centímetros, não há necessidade, porque os olhos aqui do observador estão aqui, né? Então, no caso aqui seria 90 centímetros, aí tem mais a distância da imagem, que são mais 90 centímetros, e aí sim você vai somar a distância dele ao cabeleireiro, que no caso é 60 centímetros. Então, a soma de 90 com mais 90 com mais 60, a resposta vai ser 9, 6, 15, soma não, 15 mais 9, 24. Então, é 2 metros e 40 centímetros é a distância. Cuidado para não somar os 60, né? Senão daria 3 metros e não é a resposta correta, tá bom? Vamos para a dica então de estudo? Vamos lá. Chico, você poderia me auxiliar nessa dica de estudo? Vamos lá. Lendo o enunciado, fazendo um favor? Vamos lá. Um espelho plano está disposto horizontalmente no solo. Um observador cujos olhos estão a 1,80 m acima do espelho e a 2 metros do centro do espelho, olha para esse ponto. Ele vê a ponta de uma árvore que está a 30 metros do centro do espelho. Determine a altura da árvore. Então, vamos determinar a altura da árvore. Só recapitulando bem rapidinho. Então, o observador, né, os olhos estão a 1,80 m desse espelho plano, aonde formou-se a imagem da árvore que ele vê. Essa imagem está a 30 centímetros. 30 metros. É mesmo, 30 metros. Obrigadão, Chico. 30 metros do centro do espelho. E o observador ao centro, a distância é de 2 metros. Qual seria, então, a altura da árvore? Bom, essa altura da árvore, você poderá fazer o quê? As mesmas relações que nós fizemos do poste, né? Lembram? Então, essa relação, você faz lá, você tem a altura real do observador, a distância até o centro, e você tem a distância que o observador observa a árvore. Joelson, a imagem. Sim, Chico? É tudo proporcional, né? Isso mesmo, é tudo proporcional, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula de física. Tchau para vocês. Tchau, Chico. Tchau, Joelson. Até.
Na aula de hoje vimos como usar as sombras dos objetos para cálculos de grandes dimensões. Nos corpos opacos, vocês poderão utilizar a sombra para medir a distância, o comprimento real do corpo. Agora, lembrando sempre que é preciso que você tenha uma referência. E essa referência deve ter a medida da sombra e do real. Estudamos a reflexão da luz. Há dois tipos de reflexão da luz: a reflexão difusa e a regular. Na reflexão difusa, acontece em todas as direções, já na regular, em uma única direção. E analisamos a formação da imagem no espelho plano. Nos espelhos planos, as imagens serão sempre simétricas, à direita e virtual. Até a próxima aula!